Vamos refletir juntos? Refletir sobre esta frase aqui, ó. Esta frase que eu coloco aqui para você. Aprenda a descansar, não a desistir. Tem uma diferença, ela é sutil, mas que você precisa aprender. Descansar é necessário. Descansar é importante. Principalmente quando você se sentir fadigada, quando você talvez se sentir sem inspiração, sem criatividade, é a hora muitas vezes de descansar. O problema qual é? As pessoas aproveitam para desistir. Ah, isso está muito chato, isso está muito cansativo, então eu desisto, eu simplesmente jogo a toalha. E a gente precisa entender uma coisa aqui muito importante. Desistir já se tornou um hábito, provavelmente para você. Você já desistiu de várias coisas. E quando isso se torna um hábito, quando isso se tornou frequente na sua vida, não é bom. Porque talvez coisas que você queira, coisas que você planejou e que serão boas para você, no primeiro desafio, no primeiro cansaço, você desiste. Então entenda que desistir é diferente de descansar. O descanso é importante. A maneira como você cuida desse corpo que você tem, como você cuida dos pensamentos que entram na sua mente, são fundamentais para que você siga em frente. Faz sentido isso para você? Então aprenda a descansar e não a desistir. Porque a partir de agora a gente vai falar sobre este assunto aqui. Até que ponto você deve proteger os seus filhos. Teoricamente, e aqui eu vou falar teoricamente, depois você vai entender bem, mas teoricamente, todos os pais e mães desejam o melhor para os seus filhos. Faz sentido? Coloca aqui o coraçãozinho se isso faz sentido para você. Teoricamente, todos os pais, todas as mães desejam o melhor. Inclusive, dar aquilo que elas não receberam na sua infância. Elas não querem, teoricamente, que os filhos sofram, eles não querem que os filhos passem muitas vezes pelas dificuldades que eles viveram na infância. Isso está claro para você? Coloca aqui o coraçãozinho para saber se isso está claro para você. O que vai gerar, claro, uma evolução dentro da nossa espécie. Se você pensar bem, claro que existem as exceções, ok? Mas teoricamente, você começou a sua vida melhor que os seus pais começaram a vida deles. Assim como os seus filhos começarão melhor a vida do que você começou. Faz sentido isso para você? Pelo menos esse é o desejo, é que eles comecem melhor. Se você disputasse uma corrida, por exemplo, com os seus pais, uma corrida, né? Vamos correr. Só que a largada não seria na mesma posição. Os seus pais provavelmente estariam aqui, e aqui a gente vai reunir as condições econômicas, as condições sociais, o conhecimento, as condições emocionais, e você talvez começaria essa corrida um pouco, é que aqui não dá para ver direito, né? Mas começaria aqui um pouco à frente. Você começaria um pouco à frente. Por quê? Teoricamente, os seus pais, eles fizeram de tudo para te preparar melhor. Tudo bem até aqui? Isso está claro para você? Teoricamente, os nossos filhos começarão a vida deles melhor do que nós começamos. E aqui eu quero que você entenda duas coisas muito importantes e eu quero que você preste atenção. Subproteção e superproteção. Quando a gente fala da infância, quando a gente fala da vida, né, quando você era criança, quando o seu filho, agora que o seu filho está vivendo isso, a gente precisa entender esses dois termos, subproteção e superproteção. Escreve aqui, subproteção, xizinho, superproteção, para você guardar o que eu vou te falar. Subproteção e superproteção. Na maior parte da história da humanidade, as crianças viveram sob uma subproteção. Ô gata, o que significa essa subproteção? Essa subproteção são os maus tratos que as crianças viveram,
a falta de amparo, a falta de acolhimento, a falta de cuidado mesmo. A maior parte da história da humanidade, as crianças eram vistas não como gente, mas como muitas vezes um estorvo. Isso é a história. Por exemplo, as crianças, elas eram vistas, inclusive, como adultos estúpidos. Adultos estúpidos. Por quê? Eram miniaturas desses adultos e, claro, não tinham os conhecimentos, as habilidades que um adulto teoricamente tem. E por isso eram considerados adultos estúpidos. Tanto que as crianças se vestiam como os adultos. E o que acontecia também? A taxa de mortalidade infantil era muito alta. E com isso, as crianças morriam muito cedo, o que não gerava conexão com os pais. Tudo bem? Então, a maior parte da nossa vida nós vivemos com essa subproteção. Obrigado para quem está escrevendo aqui subproteção e superproteção. Escreva porque é importante para você fixar o que eu vou dizer para você, tá bom? A maior parte nós vivemos assim. E aqui você precisa levar em consideração o seguinte: nós carregamos, nós trazemos para a nossa vida toda a nossa ancestralidade. Escreva aqui, ancestralidade. Nós carregamos a nossa ancestralidade, ou seja, as dores, as emoções que os que vieram antes da gente carregaram ao longo de suas vidas. Então, dá para imaginar que pelo menos até o seu vovô, eu diria que até o seu papai, mas vamos lá, até o seu vovô viveu essa subproteção. O seu vovô viveu essa subproteção. A superproteção, presta atenção agora, a superproteção é quase que uma novidade na vida das crianças. Sabe essa... Eu não sei se você é assim, eu sou assim. Eu sou um pouco assim também. Mas sabe essa coisa de você querer, por exemplo, tirar uma foto com seu filho, com a sua filha, sorrir, postar, mostrar que está tudo bem? Isso é novo. Esse carinho, esse cuidado com a criança é algo muito recente. É muito recente. E isso faz com que a gente muitas vezes exagere. A gente não consiga o equilíbrio. Faz com que a gente não consiga ter a medida certa na hora de se relacionar com os filhos. Tudo bem? Está fazendo sentido para você? Coloca aqui o coraçãozinho se você está entendendo isso. Isso aqui é um conceito que eu estou te passando, muito importante para você entender até que ponto que você protege ou não seus filhos. Enquanto eu bebo uma água, porque fazer a live no carro desidrata mais, eu percebi isso. Compartilha com pelo menos 5 pessoas essa live, com 5 pais, com 5 mães que você conhece que precisam escutar isso. Obrigado para você que está compartilhando isso. Enquanto a gente não encontra esse equilíbrio, a gente ainda vive nos extremos, ou da superproteção ou da subproteção. E quando a gente fala da subproteção, a gente tem alguns comportamentos que nós carregamos exatamente dessa ancestralidade, nós carregamos dessa história que nós vivemos. Por exemplo, e aqui eu não vou julgar, ok? Eu não concordo, mas eu não vou julgar quem faz. E eu não quero que você também faça isso. Mas ainda muitos pais, muitas mães usam como uma maneira de correção o tapinha, né? O tapa, a palmada, e aí cada um faz o que quiser. Eu não faço isso com as minhas filhas e eu tive o privilégio de também não receber isso dos meus pais. Nunca recebi isso. Isso vem o quê? De uma cultura. Isso vem dessa ancestralidade. Isso vem ao longo do tempo. E talvez você que faça isso, e eu nem quero saber se você faz isso ou não, para você talvez seja natural, porque você viveu assim. Só que toma muito cuidado para você não cair num discurso que é enganoso,
que é um discurso que a gente vê muito na internet, né? Ah, eu sobrevivi. Não, eu tomei uns tapas, eu apanhei, mas eu sobrevivi. Que você sobreviveu, eu não tenho dúvidas, porque realmente é sobrevivência. Mas isso deixa muitas marcas, marcas muito profundas. Qualquer tipo de violência, isso abala demais, e eu quero que você escreva aqui, autoestima. Abala a autoestima de uma criança. Uma coisa, e aí claro, não estou justificando isso, mas uma coisa é um adulto sofrer uma violência. E eu não tô suavizando quando o adulto sofre a violência. A violência ela é abominável em qualquer nível. Mas uma coisa é quando o adulto sofre uma violência. E a outra é quando uma criança sofre a violência. Por quê? Porque o adulto ele tem recursos para se defender. Ele tem recursos. Ele pode, enfim, revidar. E aqui eu não estou estimulando a violência, por favor. Mas ele pode revidar. Agora a criança não. A criança, ela é frágil, a criança, ela ainda está formando a sua consciência crítica. E com isso, essa marca ela fica muito profunda. E para quem bate também, por mais acostumado que esteja, surge o arrependimento. Eu tenho certeza disso. Porque você sabe o quanto doeu. Porque se você bate é por quê? Porque você reconheceu isso em algum momento como uma maneira de, eu vou botar bem entre aspas, ok? De educação. Só que isso, você sabe que não é o melhor modo que você gostaria de fazer. Tudo bem? Olha, obrigado Daisy, obrigado pela sua sinceridade aqui. Eu bati e já pedi perdão para os meus 2 filhos. Pois é, olha, a Daisy fez isso e agradeço o seu depoimento aqui verdadeiro. Mas olha, ela teve que pedir perdão para os filhos. Por quê? Porque gerou uma culpa, gerou um arrependimento. A Jússi, eu nunca bati, mas apanhei muito na minha infância. E isso deixa marcas. É inevitável, por mais que você fale o seguinte, não, mas eu sobrevivi. Essa é uma mentira, isso é um auto-engano. Por quê? Tem um custo isso. Isso provavelmente te tornou uma pessoa. Por exemplo, eu vou dar exemplos aqui que são experiências que eu tenho através dos atendimentos que eu faço com a hipnoterapia. Por exemplo, você se torna uma pessoa agressiva, mesmo que você não bata na sua criança, a agressividade está dentro de você, ela está dentro de você. Então você está sempre no enfrentamento. E quando você está nesse modo de enfrentamento, que é o que eu chamo do modo de luta, você está o quê? Desgastando a sua saúde física. Você está desgastando a sua saúde física. Por quê? Sempre que a sua mente te prepara para lutar contra um predador, o teu corpo se prepara fisicamente, quimicamente para isso. E quando, digamos, o perigo passa, é a hora que você precisa o quê? Você precisa se curar, você precisa lamber as suas feridas. E com isso é a hora que muitas doenças surgem. Então, uma coisa parece que não tem relação com a outra, mas tem sim. Então, a agressividade é um sintoma, muitas vezes, desses tapinhas e dessas palmadas que você tomou. Um outro sintoma que é extremamente comum é a falta de confiança. Perde-se totalmente a autoconfiança em si. Por quê? Porque essa criança fica com medo de errar. Ela fica com medo de decidir. E aí talvez você que seja um pouco indecisa, você que seja um pouco medrosa para tomar, às vezes, decisões bem simples, talvez lá na sua história isso tenha uma causa. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então existem vários sintomas, a gente falou aqui da agressividade, dessa falta de confiança, a falta de segurança, a insegurança. Eu me torno dependente da opinião dos outros. Por quê? Porque eu não quero errar. Porque quando a gente aprende, presta atenção no que eu vou te falar, existem 2 maneiras de você aprender. A primeira é por repetição, algo que você faz todos os dias.
e a segunda é por impacto emocional. Então imagina quando junta-se as duas coisas. Uma surra, que é um grande impacto emocional, que você nunca vai esquecer, com a repetição. A repetição disso. Aquilo se torna um aprendizado muito doloroso para as pessoas. E isso vai sendo o quê? Carregado ao longo do tempo. E isso influencia, claro, no seu comportamento. Então entenda que talvez hoje quem você é, a maneira como você lida com os seus filhos, tem a ver exatamente com essa história. Tem a ver com como você aprendeu muitas coisas, inclusive a não errar. Aprendeu que você não pode cometer um deslize. E essa punição que a gente recebe muitas vezes, que as crianças recebem, elas deixam marcas muito profundas. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui a Poliana. Oi, Poli, minha maior culpa foi nunca ter me imposto como mãe desde que eles nasceram. Todos sempre se metiam e eu nunca tinha razão. Era aprendiz e não sabia. Hoje, com a transformação que você me ajudou, estou em ação. Excelente, muito bom, Poli. Mas vejo a dificuldade porque já estão bem adestradinhos, de forma da qual eu não concordo. É um trabalho difícil, mas possível de você começar a botar um novo comportamento, a criar um novo comportamento seu com eles. É preciso persistência. Eu gravei, inclusive, agora há pouco para a Comunidade Coragem um áudio falando disso que eu vou disponibilizar daqui a pouco, falando sobre persistência. O Felipe, tem uma amiga que batia no filho dela, conversei com ela e fiz ela repensar. Que legal, Felipe. Esses dias voltamos a conversar e ela disse que não batia mais, pois viu que não estava bem para o filho dela e nem para ela. Legal, parabéns pela sua atitude de conversar com essa amiga. É a consciência que vai fazer com que a gente mude esse tipo de comportamento. Como eu disse no começo, eu não quero te julgar se você faz isso. Por quê? Você faz isso porque você, de alguma maneira, aprendeu que essa era a melhor maneira. De alguma maneira, você aprendeu isso. E é tempo de você ressignificar isso. Porque a gente quer, no fundo, tudo que a gente não quer, teoricamente, é que os nossos filhos não sofram. A gente não quer que um filho sofra, teoricamente. Faz sentido isso para você? Teoricamente, não é isso. A intenção sempre é boa. E mesmo quando você dá a palmada, existe, teoricamente, uma boa intenção por trás. Eu não estou defendendo isso, ok? Como eu disse no início, eu não vou julgar e eu não julgo quem faz isso. Mas eu não faço. Eu não faço com as minhas filhas. Nunca fiz e espero realmente nunca fazer. Assim como meus pais nunca fizeram comigo. Foi uma lição que eu aprendi. Foi uma maneira de gerenciamento que os meus pais tiveram comigo e com a minha irmã sem a violência. E eu não vou dizer aqui que deu certo, deu errado, porque eu acho isso uma bobagem, achar que apenas isso deu certo ou deu errado. Né? Ah, por isso que você é assim, por isso que você é assado. Não, porque existem pessoas que eu conheço que também apanharam muito e, digamos, deram certo na vida, né? Como se diz, deram certo na vida. Só que elas carregam algumas questões que também quem não apanhou carrega. Então por isso que eu quero que você entenda que a boa intenção sempre existe teoricamente. Só que aqui eu quero que você preste muita atenção. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Compartilha com 5 pessoas, que é a coisa mais importante que eu vou falar, e é legal que essas 5 pessoas que você conhece, 5 pais e 5 mães, possam entender também. Eu falei para você há pouco que, teoricamente, nós, como mães, como pais, não queremos que os nossos filhos sofram. Só que isso é utópico. Isso é utópico. Isso você não controla. E a gente precisa tirar esse condicionamento de que eu vou fazer de tudo para os meus filhos não sofrerem. Faz sentido isso para você? Os seus filhos, se eles viverem uma vida com liberdade, e a liberdade não é que você vai deixar seu filho agora de 5 anos fazer o que ele quer, não, não é isso. Mas uma vida livre, onde ele controla a vida dele, ele vai sofrer. Ele vai sofrer, porque a vida é assim. E eu não estou dizendo que, nossa, então, Ogata, a vida
a vida é só maldade. Tem maldade na vida. Lógico que tem maldade na vida, mas tem coisas muito boas também. Existem coisas que você não controla, inclusive a maioria. Escreve aqui, eu não controlo a felicidade dos meus filhos. Escreve aqui, eu não controlo a felicidade dos meus filhos. Isso não está no seu controle e para de querer se enganar. Isso significa que você não vai fazer o melhor pelos seus filhos? Claro que não. Você tem que fazer o melhor que você pode para os seus filhos, claro. Mas você tem que tirar essa ilusão da sua mente de que você não vai fazer com que eles sofram. Que você vai fazer de tudo para que ele não sofra, que ele não repita a sua história, por exemplo. Porque eu sempre digo que a infância foi a fase mais difícil da vida de todas as pessoas. No programa Blindagem Emocional, que é o programa de 21 dias que eu tenho, que eu vou abrir as inscrições dentro de alguns dias da turma 9, eu falo sobre isso. E as pessoas não acreditam no primeiro momento. Não, como assim? Não, a fase mais difícil da minha vida é essa que eu estou vivendo. Eu estou aqui, ó, triste, deprimida, com crise de ansiedade, estou chateada, eu estou sem vontade de fazer as coisas. Essa é a fase mais difícil da minha vida. Não é. Eu garanto para você. A fase mais difícil da sua vida foi especialmente a primeira infância. E eu vou dizer ainda mais, os 3 primeiros anos. Os 3 primeiros anos foram os mais difíceis, foram os mais caóticos para você. Então entenda que você não vai controlar a felicidade do seu filho. Você não vai controlar a vida dele. E nessa ânsia, nessa boa intenção de você querer ajudar os seus filhos, a grande verdade é que você faz com que eles sofram cada vez mais. E parece irônico isso, né? Parece não fazer sentido. Não, eu faço o melhor pelos meus filhos. Mas nessa ânsia de você querer moldar o seu filho do jeito que você acredita que vai ser bom para ele, você está fazendo ele sofrer. Presta atenção aqui no que eu vou te falar agora. A boa intenção existe, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que você tem a melhor das intenções com tudo que você faz com o seu filho. Mas será que você não está querendo corrigir a sua biografia na vida do seu filho? Para pensar. Uma história que eu sempre conto. O pai que perdeu várias oportunidades de emprego porque ele não tinha inglês. Várias ótimas oportunidades. Oportunidades de promoção, oportunidades de morar e trabalhar fora do país, mas faltava o inglês. E aí, quando ele tem o seu filho, a sua filha, aquela dor é muito latente. E ele, claro, na melhor das intenções, ele não quer que o filho sofra. E aí o que ele faz? Ele coloca, assim que ele pode, o filho numa escola de inglês. Eu estou dizendo que o inglês é ruim? Não estou dizendo isso, calma. Mas entenda que existe um momento certo para uma criança, por exemplo, absorver o conteúdo de inglês. Existe a hora certa para que ela esteja cognitivamente preparada para estudar inglês, para ela falar inglês. E aí você entra muitas vezes numa neura de colocar o seu filho ou sua filha na melhor escola de inglês, mas também na escola que vai falar do vestibular, que vai pensar no vestibular. Por quê? Porque você está corrigindo, muitas vezes, a sua biografia na vida dos seus filhos. E você está moldando ele, você está sufocando ele. E eu falo isso por quê? Porque eu atendo muitas crianças e adolescentes com a hipnoterapia. E muitos adolescentes, por exemplo, com crises de ansiedade, com síndrome do pânico. Por quê? Porque hoje eles têm agendas de adultos. Eles têm agendas que dá inveja a qualquer adulto. Não tem espaço para brincar. Não tem espaço, muitas vezes, para uma palavrinha que eu sei que você vai ter dificuldade de escrever aqui. Mas eu vou pedir para você escrever. Que é ócio. Ócio. A criança precisa, muitas vezes, do ócio. Ela não precisa ser estimulada o tempo todo a fazer, a fazer, a fazer. Ela precisa, muitas vezes, de um momento que ela não está fazendo absolutamente nada. Isso aqui não é o Ogata pai que está dizendo. Isso aqui é estudo da neurociência, é estudo de educadores.
Não é o Ogata que está falando, não é o pai da Lorena e da Joana que está falando aqui apenas. Isso aí eu tô amparado por estudos da neurociência. O que acontece muitas vezes com a mente dessa criança? Ela está sendo... Imagina um computador. Você tem o teu computador aí, o teu celular. Imagina você colocando um monte de programa, né? Um monte de programa novo. E aí o teu computador tem um espaço. Ele tem um espaço limitado. E aí você resolve abrir todos os programas de uma vez. O que vai acontecer? O teu celular, o teu computador, nenhum deles vai funcionar da maneira correta. E a partir daí começam a acontecer algumas fugas. Como por exemplo, eu não sei se você já percebeu isso, mas cada vez mais as nossas crianças, os nossos jovens estão obesos. E eu não estou falando aqui por uma questão de estética, não. É uma questão de saúde. Olha quantas crianças que estão acima do peso. Por quê? Porque elas não mexem o corpo. Elas não queimam as calorias que elas ingerem. Elas consomem, né, para dentro delas. E aqui eu não vou nem falar de nutrição, que você deve saber, né, você é mãe, você é pai, você deve saber a responsabilidade que você tem de oferecer para essa criança os melhores alimentos, os alimentos que realmente vão fortalecê-la. Não é o Fandangos que vai fortalecer o seu filho, e muito menos a Coca-Cola, tudo bem? Mas o que eu quero te dizer é que não está sobrando muitas vezes tempo para essa criança brincar, correr, mexer o corpo. E com isso, presta atenção, e com isso ela vai o quê? Entrando num caminho de burnout. Num caminho de burnout. Boa, Felipe, obesidade física e mental também. A obesidade mental hoje também, ela é um problema muito grave. Cada vez mais cedo as crianças estão o quê? Tendo acesso às telas, ao celular, ao iPad. Ah, Gata, mas é a única maneira do meu filho ficar quieto e eu poder, sei lá, estudar, eu assistir um filme. Não vou julgar. Eu não quero julgar você. Você sabe o que está acontecendo na sua vida. Mas isso que o Felipe trouxe é um fato. E vem da onde? Vem desse excesso de informações. Que vem através das telas, da televisão, do celular. Então a gente precisa ter esse cuidado também. Por isso que muitas vezes a gente está querendo proteger na melhor das intenções os nossos filhos, mas na verdade a gente está prejudicando eles. Por exemplo, eu passei dificuldades financeiras na minha infância. A minha infância foi uma infância difícil, foi uma infância de escassez talvez, uma infância onde eu não conseguia ter as coisas que eu gostaria, o brinquedo, o tênis, a roupa. E aí eu me torno pai, eu me torno mãe. Eu não quero que o meu filho passe por essa mesma dificuldade. E aí, na melhor das intenções, o que eu faço? Eu vou trabalhar muito. Vou trabalhar muito, 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 muito. E eu sempre vou usar isso como um argumento para mim mesma, para mim mesmo, que é, estou trabalhando por quê? Porque eu quero dar o melhor para os meus filhos. E ótimo. E você continua lá. Trabalhando, 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 trabalhando. Só que, ao mesmo tempo que você está oferecendo, talvez, toda uma estrutura material que você não teve, você está abrindo um grande buraco na vida do seu filho. Porque aqui, quero que você preste atenção. Quanto que custa a ausência da mãe e do pai na vida dos filhos? E quando a gente fala de presença, quando eu falo de presença para você, não é apenas estar ao lado do seu filho no sofá, mas com você mexendo no celular, ou pensando no trabalho que você precisa ainda fazer, com as coisas que você precisa resolver. A criança, presta atenção, a criança é muito mais esperta do que você imagina. Muito mais, muito mais. A criança, ela está sacando que você não está com ela ali. E isso, muitas vezes, vai gerar uma dor, vai gerar uma ferida emocional. E com isso, surge o quê? Surge uma criança ferida. Crianças que acabam, muitas vezes,
precisando criar máscaras para sobreviver. Eu quero a atenção da minha mãe e do meu pai. Então, eu me torno, talvez, aquela criança doente. Por quê? Porque a criança doente recebe a atenção da mãe e do pai. É a hora que a mãe e o pai, claro, param tudo, porque o filho tá doente, está com febre, está mal. E aí, aquilo é uma estratégia, muitas vezes se torna uma estratégia. E aqui, cuidado, não estou dizendo que o teu filho, que talvez esteja doente, ele esteja manipulando isso, mas é uma estratégia de sobrevivência. É uma maneira, é um personagem que ele cria. Assim como a criança que se torna agressiva. Porque quando ela se torna agressiva, talvez, sei lá, a escola fale para ela, olha, fale para a mãe, para o pai, tem alguma coisa acontecendo aqui. É uma maneira, muitas vezes, de chamar a atenção. Entenda que o comportamento do seu filho e da sua filha tem muita relação com a sua vida hoje. Faz sentido isso para você? Coloca um coraçãozinho se isso faz sentido. O comportamento que a sua filha e o seu filho têm hoje é muitas vezes o reflexo do que está acontecendo na sua vida. Talvez uma vida caótica, desorganizada, uma vida infeliz, uma vida sem motivação. A vida do teu filho está apenas refletindo, o comportamento dele está apenas refletindo aquilo que você como mãe, você como pai está vivendo. E aqui qual é o caminho? O caminho, claro, é você talvez se despir das suas próprias máscaras que te trouxeram até aqui. Porque provavelmente você também é uma criança ferida. Provavelmente você é uma criança ferida. E aqui eu quero que você reflita agora. Qual é a dor que a sua criança ferida carrega? Qual é a dor? É a dor do desamparo? A dor talvez de não ter conseguido receber o carinho e o amor da mãe, do pai? Qual é a ferida que você carrega? A ausência dos seus pais? A agressividade deles? Qual é a ferida que você carrega? A dor dessa criança, da sua criança ferida, molda o seu comportamento. Por isso que eu falo todos os dias aqui. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser mais prioridade da sua vida agora do que você. Ninguém pode ser prioridade em sua vida além de você. Porque para você realmente ajudar os seus filhos, para você realmente proteger os seus filhos, você precisa estar bem. Se você estiver mal, não adianta. Não adianta. Se você estiver fraca, isso vai refletir no comportamento do seu filho. Ô gato, então eu tenho que ser uma mãe perfeita, um pai perfeito? Não, claro que não. Por isso que eu estou dizendo, a proteção que você quer dar aos seus filhos, a proteção de que eles não sofram, essa proteção ela é irreal. Isso é utópico. Isso nunca vai acontecer. Mas se o seu filho, sua filha, eles olharem que você está ali, muitas vezes lutando para se melhorar, que você está lutando para poder ser um pai e uma mãe melhor, ele vai compreender isso. Escreve aqui. As crianças são mais espertas que os adultos. Escreve aqui. As crianças são mais espertas que os adultos. Elas são muito mais do que você imagina. A criança está ali, muitas vezes, carregando o seu desamparo emocional. O desamparo que você sofreu. Agora, você precisa resolver isso. Porque não adianta, muitas vezes, você acha que o problema é o seu filho e a sua filha. E aí você vai no psicólogo, você vai no terapeuta. Mas às vezes, não é somente a tua criança que é o problema. O problema está em você. E se você não se cuidar, se você não se olhar para valer, você nunca vai poder ajudar seus filhos. Nunca. Obrigado, Sara. A Márcia deixava ele na TV e aprendendo computação. E hoje conversamos pouco. O trabalho é na computação, sinto falta. Pois é, obrigado, Márcia. Nossa, maravilhoso o teu depoimento.
é maravilhoso, sabe por quê? Porque é uma grande realidade. Eu tenho certeza que a Márcia, ela teve a melhor das intenções, né, ao deixar o filho aprender computação. E talvez ela tinha muitas coisas para fazer. Só que isso teve um custo, olha só. Eles conversam pouco hoje, porque ele aprendeu. E aí muitas vezes a mãe e o pai estão exigindo desse filho e dessa filha um amor que eles não receberam. Eles estão exigindo um amor que eles não sabem o que é. Nossa, meu filho, minha filha é pouco carinhosa. Não é porque esse filho e essa filha são malvados, mas é porque eles não reconhecem isso, eles não sabem o que é isso. Tá fazendo sentido para você? Eles não reconhecem isso. Então, entenda que você precisa. Boa, Sara, as crianças captam qualquer frequência ressonante do adulto. Exatamente. Até os 7, 8 anos de idade, a criança está no mesmo campo emocional da mãe. Então, se a mãe está vivendo um caos na vida dela, no relacionamento, no trabalho, no que quer que seja, essa criança, ela está o quê? Ela está absorvendo isso. E ela vai se moldar a partir desse caos que ela está vivendo. Tudo bem? Então entenda, eu vou repetir isso aqui que eu acho que é muito importante. Quanto que custa a sua ausência na vida dos filhos? Quanto que custa? E a ausência não é apenas você estar... o remédio para a ausência não é apenas você estar presente, estar ao lado da criança, mas se você não está ali de corpo e também de alma, acolhendo essa criança. Essa criança ela precisa se sentir acolhida para que ela ganhe o quê? Para que ela ganhe independência. Eu acredito como pai, e o que eu venho buscando, e eu não sei se eu vou ter êxito, mas é o que eu venho buscando, errando, acertando, mas é o que eu venho buscando, é realmente criar as minhas filhas para o mundo. Realmente criar elas para o mundo. Independentemente se elas estarão comigo ou não daqui a uns anos. Porque para mim essa é a missão de uma mãe e de um pai. Essa é a minha opinião, ok? Eu não estou ditando regra aqui para você, mas é o que eu acredito. Então eu venho buscando prepará-las para o mundo, verdadeiramente. Tá bom? Coloca aqui para mim qual o seu maior aprendizado, que eu vou te dar a dica de um grande livro para você. Qual o seu maior aprendizado? Escreva aqui e vou dar a dica de um baita livro, um livro excelente para você que é mãe, para você que é pai. Escreva aqui qual o seu maior aprendizado. Vou te dar aqui a dica de um grande livro para você. Eu não estou com ele aqui, né, porque eu estou no carro, mas Os Pais que Queremos Ser, do Richard Reisbauer, é assim que se pronuncia, Richard Reisbauer, Os Pais que Queremos Ser. O Richard, ele é um psicólogo e professor na Universidade de Harvard. Então, ele fez vários estudos e esse é um livro muito legal para quem é mãe, para quem é pai. Os Pais que Queremos Ser, eu indico para você, é uma leitura que eu indico todos os dias aqui um livro, mas olha, acho que de todos os livros que eu indiquei nessa temporada, esse é o que eu talvez seja mais apaixonado por ele, porque é um livro que realmente expande a nossa consciência. Coloca aqui qual o seu aprendizado. Oi Valéria, bom dia, eu cobro do meu filho algo que na verdade eu deveria cobrar de mim. Eu não digo que você deveria cobrar de você. Você deveria, como você deveria estar o quê? Buscando dar um novo significado para o que aconteceu com você na tua infância. É um processo. Então não é se cobrar, né? Essa é a hora que a gente precisa se acolher. A gente precisa pegar leve para a gente poder dar um novo significado para isso, para o nosso comportamento e para o comportamento dos filhos. A Isildinha, ser criada pela minha avó, ela tinha muita sabedoria. Legal. Ser criado pela avó, pela avó principalmente, tem um grande significado. Porém, existe muitas vezes, não sei se para você, tá, Isildinha, mas eu estou dizendo pela minha experiência como hipnoterapeuta, a ausência da mãe nunca ela é substituída, nunca. E isso provavelmente cria uma ferida emocional.
A Cristina, muitas vezes tentamos corrigir nossa biografia nos filhos. No meu caso, acho que com os meus sobrinhos, já que não tenho filhos. Boa, Cristina. Pois é, a gente tenta corrigir a nossa biografia, as nossas histórias na vida dos filhos, muitas vezes. A Sara, há quase 9 anos tenho escola, educação infantil e vejo total coerência na sua fala. Pô, excelente, fico feliz. O Felipe, temos que estar bem para verdadeiramente poder proteger os nossos filhos. Excelente. E a Márcia é sempre estar atenta à vida e não abafar nenhum filho e observar os acontecimentos à nossa volta. Excelente. Uma linda quarta-feira para você e a gente se vê. Grande abraço. Tchau.